Está na hora do café missioneiro. Até às 2 da tarde. Está na hora do café missioneiro. Até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Boa tarde, 1h15 em Santo Ângelo, 16 graus, e com prazer eu posso dizer isso, o céu está limpo. Estávamos virando sapo nos últimos dias. Pois bem, o Café Missioneiro desta quarta não vai falar sobre Copa do Mundo. Copa do Mundo você tem em outros veículos por aí e muito. O nosso assunto de hoje é com o professor Felipe Ketzer, do curso de Engenharia Química e Química Industrial da URI. A pauta é extensa. Nós começamos falando sobre um apanhado das diferentes modalidades relacionadas à química, sobre o Dia do Químico, que por sinal é hoje, a semana acadêmica, os projetos desenvolvidos pelo curso, equipamentos que estão sendo adquiridos, a reativação do laboratório de águas, a noite do egresso, que ocorre hoje, o mercado de trabalho aqui na região e por aí vai. Muita conversa num assunto que você pode ter certeza que é interessante e diz respeito à vida de muita gente. Pois, embora alguns achem a química daquelas disciplinas que não tem nada a ver, né? Por exemplo, um aluninho do ensino médio pode dizer, a química não tem nada a ver, pois a química tem tudo a ver. A química é uma ciência que estuda a matéria, sua composição e suas propriedades. E o químico analisa essas questões. Muito bem, o engenheiro químico Felipe está comigo, fazendo a sua estreia hoje em meio de comunicação. E ele, pelo olhar dele aqui, ele está muito tranquilo. Tudo bem? Seja bem-vindo, Felipe, ao Café Missioneiro. Obrigado. Primeiramente, é um prazer estar aqui, representando então a URI, falando com toda a comunidade missioneira. Gostaria de saudar toda a comunidade missioneira que está prestigiando aí o programa, em especial então aos químicos, hoje em função do Dia do Químico. O Dia do Químico, ele, apesar de a profissão de químico ter sido regulamentada lá no início do século XX, o dia do, especificamente em 1934, o Dia do Químico, ele é comemorado, ele passou a ser comemorado nessa data, então 18 de junho, a partir de 1956, onde foi assinada então a lei, que é a lei mãe, a lei máter dos químicos, que cria então os conselhos, tanto federal quanto os regionais, para cada região então do Brasil, de química. Então, a primeira pergunta que pode ser feita, quem são os profissionais da química? Então, os profissionais da química são o técnico em química, o formado em química, tanto bacharelado quanto licenciatura, ainda o químico industrial e, por fim, o engenheiro químico. Então, todas essas modalidades dão o título de química. O que vai mudar de um para o outro são as atribuições. Por exemplo, o técnico em química, que é em nível pós-médio, ele se restringe então a áreas de análises químicas, de tratamento de resíduos, de operação e manutenção de equipamentos. Já o químico, então, tanto o químico bacharelado ou o licenciatura, embora ele não tenha atribuições relacionadas, então, à área de tratamento de resíduos e manutenção de equipamentos e operação, ele pode desempenhar funções relacionadas ao magistério e à perícia e laudos técnicos, ou até assessoria e consultoria, atribuições que o técnico em química não possui. Então, por fim, tanto o químico industrial quanto o engenheiro químico são modalidades que têm, em termos, em números de atribuições, digamos assim, um número maior. A diferença entre o químico industrial, que trabalha com pesquisa e desenvolvimento de processos, execução de projetos de processamento, além de estudos de viabilidade técnico-econômica, o engenheiro químico tem a parte relacionada, o diferencial então do engenheiro químico em relação a esses outros três que eu acabei de citar, é justamente a parte de
equipamentos, então, tanto especificações, fiscalização, montagem, instalação e, por fim, resumindo, então, numa ordem crescente, a gente tem técnico em química, química bacharelado ou licenciatura, química industrial e, por fim, o engenheiro químico que tem um número maior de atribuições, digamos assim. Os desafios, especificamente, tu és um engenheiro químico, a partir da incorporação, uma espécie de interdisciplinaridade, a partir do momento que conceitos da biologia, por exemplo, se aproximaram da química, né? Porque se a gente for lá no passado, existia uma certa separação disso, né? Com os químicos mais antigos, até ligados a conceitos de alquimia, essas coisas todas, que hoje funciona como uma visão quase que romântica disso, né? A partir dessa incorporação de novos conceitos que acabaram fazendo com que as ciências elas trabalhassem de forma com uma espécie de relacionamento entre as ciências. Quais passaram a ser os desafios, vamos dizer assim, da tua profissão? Bom, fazendo alusão ao primeiro questionamento, digamos assim, em relação à interdisciplinaridade, a química, na verdade, ela está intimamente relacionada com várias outras áreas da ciência. Um exemplo, a física, outro exemplo, a biologia, como você citou. Em relação à área de biologia, tem a parte de bioprocessos, que é muito importante na área química e na área, digamos assim, biotecnológicas. E os desafios são, primeiro, tem muitas áreas que ainda podem ser estudadas, que ainda devem ser, ainda precisa ter um avanço. E também outra parte é relacionada à motivação dos alunos em estudar justamente essas áreas. Então, tem que tornar o ensino algo interessante relacionado, então, à química e às áreas afins a essa modalidade. Então, sim. Tu ainda tens aquele brilho nos olhos a partir do momento que tu observas uma reação química, por exemplo, em laboratório? Porque eu sei que é isso que fascina o cara que opta por essa profissão. Desde menino, ele passa a gostar muito de experiências. Essas experiências, muitas vezes, obviamente, podem não dar certo, né? Quando se faz algo sem técnica, sem conhecimento. Mas a partir do momento que tu visualiza em laboratório ou uma reação, algo que acontece ali na tua frente, baseado em conceitos, em descobertas, o que passa pela tua cabeça num momento desse? O que acontece? Para cada experimento com resultado satisfatório, tem outros 5, 10 com resultado insatisfatório. Isso é importante, que você citou recém. O fato é que por alguns processos, algum desenvolvimento de processos, enfim, são por tentativa e erro, e outros a gente tem já uma ideia do que vai ter, uma ideia do produto que a gente quer. Então, essa parte de desenvolver novos produtos, de ver a reação química lá ocorrendo, ela não interessa se a gente tem uma visão em relação ao tempo muito recente ou há muito tempo, ela vai ser sempre fascinante, como você mencionou. E ainda aliar essa parte de reações químicas com equipamentos, então, para tornar na prática, então, viável industrialmente, digamos assim, é muito interessante, então, pro químico industrial, pro engenheiro químico. Recentemente, o Instituto Norte-Americano de Engenharia Química listou as 10 maiores conquistas da engenharia química. Isso é muito interessante, a engenharia química é algo, dá para se dizer que é algo que tem um século só. É mais ou menos isso, né? Se a gente for pensar em termos assim da evolução, ela tem um século. E é interessante, assim, por exemplo, coisas que não existiam e que a engenharia química tornou isso absolutamente viável.
Eu vou citar alguns itens aqui, a partir da pesquisa que eu fiz. Não todos, né? Porque tem algumas coisas muito específicas, como, por exemplo, isótopos radioativos. Eles que possibilitaram a criação das bombas, né? Então, isso é uma questão, mas é algo bastante específico. Em termos do que faz parte do nosso cotidiano, aqui dentro, nesse local aqui, quantas coisas são de plástico, por exemplo? O plástico hoje, ele está em... É difícil se falar alguma coisa que não tenha plástico. Os medicamentos, as fibras sintéticas, os fertilizantes, os petroquímicos, a borracha sintética, e por aí vai, né? São invenções, são descobertas, na verdade, né? A partir da química, da engenharia química. É importante destacar o papel da engenharia química, da química, na evolução, como você citou, de materiais. Tem várias situações para tornar o material mais resistente, para tornar o material menos denso, para facilitar, por exemplo, o exemplo de materiais que formam a fuselagem de aviões, por exemplo, que antigamente era um material, há muito tempo atrás, era um material muito denso, hoje já são fibras sobrepostas que diminuem em 10, 20, 30 vezes a massa. Com isso, aumenta, então pode ser feito uma aeronave com tamanho maior, eventualmente, ou enfim, que gaste menos combustíveis. E no geral, a área petroquímica também, o grande avanço que se teve nos últimos 100 anos, no último século, então, que deve-se muito também ao engenheiro químico, a área da química como um todo, né? E em descobrir, então, alternativas para a utilização desse tipo de material derivado, então, do petróleo. Muito bem, nós vamos ao nosso primeiro intervalo e, em seguida, estaremos de volta no Café Missioneiro. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. O nosso switch solta a imagem antes de eu ficar olhando com essa cara para a câmera. O Café Missioneiro hoje conta com a participação do professor Felipe Ketzer, do curso de Engenharia Química e Química Industrial. Hoje é o Dia do Químico e, recentemente, o curso promoveu a Semana Acadêmica. Nos faça um relato desses dias que sempre movimentam, né, um curso quando se realiza uma semana acadêmica. Essa semana acadêmica foi realizada de 9 a 13 de junho, então se encerrou nessa última sexta-feira. E foi a segunda semana acadêmica das engenharias. Por que das engenharias? Porque engloba tanto a engenharia civil, a engenharia elétrica, a engenharia mecânica e a engenharia química, além da química industrial. E onde a gente teve o primeiro seminário de biocombustíveis, além de palestras relacionadas à energia eólica e em relação a energias renováveis a cargo da Eletrosul. Então foi uma semana acadêmica com grande participação dos alunos, então foi um sucesso para a URI, então. Professor Felipe, quais são os projetos que estão sendo desenvolvidos pelo curso de Engenharia Química? É importante ressaltar que o curso ele busca criar parcerias com as indústrias da região. Então, em uma dessas parcerias, a URI firmou então uma parceria com a empresa Ecosil de São Borja, que faz o reaproveitamento de um resíduo industrial, que é a cinza da casca de arroz. Por quê? Porque a casca de arroz ela é utilizada em termoelétricas para fornecer energia térmica, então para geração de energia. E esse resíduo restante ele é rico em silício, dióxido de silício, que é um material muito importante para a indústria. Nesse projeto que está sendo desenvolvido na URI, em especial, nós estamos buscando uma alternativa para a utilização desse dióxido de silício, desse material também chamado de sílica verde,
que é justamente para reaproveitar ele em algum outro material. No nosso caso, é para reaproveitar em concreto, mas também ele pode ser reaproveitado para plásticos, para utilização em plásticos e em borrachas. E de que forma isso é feito, esse material? Porque a gente imagina, o arroz, ele é colhido na região lá de São Borja, né? O que efetivamente é feito? Como que se dá esse processo? Exatamente. O arroz, o beneficiamento dele, então, tem como subproduto a casca do arroz. Certo. Essa casca desse arroz, ela tem um alto poder calorífico, ou seja, a queima dela gera uma grande quantidade de energia. Perfeito. E essa quantidade de energia, então, ela é utilizada em geradores de energia elétrica. Então, isso lá na região de São lá Borja? na região de São Borja. Perfeito. E fica uma grande quantidade desse material, formam-se pilhas e pilhas de cinza de casca de arroz. E tem uma das alternativas, então, como eu citei, é fazer um tratamento desse material e utilizar ele como composição no concreto, certo. para ter um componente a mais aí para ocupar os espaços. E também tem projetos para dar um destino mais nobre a esse material, que é a formação do silício para a fabricação de componentes eletrônicos. Certo. E isso ocorre lá em São Borja? Como eu queria entender, assim, da participação dos alunos, como que isso funciona? Então, o material, ele é recolhido lá de São Borja, ele vem até a URI, e na URI, em escala laboratorial, pelo menos por enquanto, certo. Então são feitas as análises, os processos que a gente deseja testar eventualmente, e é feito com a participação de uma aluna de iniciação científica que trabalha então nessa área e vai desenvolvendo os projetos. Uma notícia que vem do teu curso é que equipamentos estão sendo adquiridos e isso significa que esses equipamentos, obviamente, serão utilizados no processo de ensino-aprendizagem. Mas mais do que isso, eles também já preparam o caminho para um curso de pós-graduação nesse segmento? Exatamente. A URI está investindo agora, a expectativa é até final do ano, início do ano que vem, investir quase R$1 milhão em equipamentos de análise de materiais, equipamentos de raio-x, de termogravimetria, enfim, de microscopia eletrônica. A rigor são equipamentos para análise de materiais, para caracterização de materiais. E nessa linha, então, o objetivo é justamente possibilitar a iniciação, então, de uma pós-graduação e, eventualmente, depois um mestrado na área de materiais em função, então, de ter todo esse aparato, todos esses equipamentos na própria URI. Semanas atrás, uma professora esteve aqui falando de algo ligado ao teu segmento, que seria a reativação do laboratório de águas. Como que está essa situação? Exatamente. O laboratório de águas ele é importante para a região como um todo, porque possibilita a análise de potabilidade de água, análise de efluentes, eventualmente gerado em indústrias. E esse laboratório de águas ele precisa ser credenciado perante um órgão ambiental, que no caso do Rio Grande do Sul é a FEPAM. E toda a documentação foi enviada até a FEPAM, então a gente só está aguardando o aval para então possibilitar esse serviço para toda a região de análises então de potabilidade e de tratamento, e eventualmente de efluentes industriais. Então, é importante. Hoje é o dia do químico, então eu estava tentando aqui imaginar como que um químico comemora o seu dia, né? Pode surgir inúmeras possibilidades aí. Eu vejo o pessoal da retaguarda aqui já com vontade de rir. Eu não vou falar nada que vocês estejam a imaginar. Pois hoje na URI ocorre a noite do egresso. O que vai rolar lá efetivamente, professor? Certo. A noite do egresso é uma proposta já de anos para, então, promover o encontro entre os acadêmicos e os ex-acadêmicos, então o pessoal que já se formou e tenha, então, uma troca de informações e experiências relacionadas, então, ao mercado de trabalho, enfim, ao próprio ensino. Então é importante essa troca de informações aí entre os atuais alunos e os que já se formaram e já estão no mercado de trabalho. Vai ser realizado na própria URI, então, com uma janta. Maiores informações
podem ser obtidas na própria URI, na coordenação do curso de Engenharia Química. Qual é o telefone lá? 33, eu acho que eu sei. 33137200, é isso? Exato. Esse é o número da URI. Pois, se eu não estiver correto, o pessoal que entra em contato conosco. O mercado de trabalho aqui na região, como que ele está para a tua, enfim, para essa atividade, professora? Para a área de Química Industrial, de Engenharia Química, ela está na região aqui voltada principalmente para indústria de laticínios, indústria de alimentos em geral, a indústria de biocombustíveis, tanto o biodiesel, em função de ser uma região, o Rio Grande do Sul em si, ser uma região grande produtora de soja, tanto quanto produtora também de bioetanol. Então, a gente tem uma usina aqui perto em Porto Xavier. Além disso, a área de frigoríficos e a área ambiental, dada o aumento da exigência aí relacionada à questão ambiental que a gente tem em toda a região, enfim, em todo o Brasil. Bom. Telefone correto da Secretaria das Coordenações da Arquitetura, Engenharia Civil e Engenharia Mecânica e Engenharia Química, 3201-6318 ou o 3313-7900 para complementar as informações dadas há pouco. Pois a gente ainda tem alguns assuntos que serão tratados em seguida. Um deles refere-se às eleições para a nova diretoria da URI, que ocorreu ontem, cujo resultado será divulgado ainda hoje. A gente fala sobre esse assunto e sobre o vestibular 2014 da edição de inverno em seguida. Já voltamos. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. O passeio esse que aparece nos intervalos da Novos Horizontes TV é realmente muito divertido. Quem ainda não viu, veja a trilha sonora, são os comerciais da Novos Horizontes Rádio e as imagens de uma banda, como diria um amigo meu aí, pela cidade. E, logicamente, por esse quadrilátero aqui que muita gente passeia há muito tempo. É mais ou menos como... Só que é um passeio durante a semana, não um passeio de domingo. Mas muito divertida esta sequência que a gente tem, é um plano sequência, gravados aí com uma GoPro acoplada ao capô de um veículo. Pois eu, no programa de hoje, estou recebendo o professor do curso de Engenharia Química da URI, Felipe Ketzer, que encaminhamos agora para o final do nosso bate-papo. Entre as questões assim que sobraram aí para a gente chamar a atenção, na verdade, dar uma pincelada. Por muito tempo, a química ela foi, vamos dizer assim, o bicho-papão, se nós pensarmos na questão da ecologia, na questão verde, né? Tivemos um período longo de utilização de pesticidas aí. Por exemplo, quando eu era piá, nos anos 70, não encontrávamos grande quantidade de pássaros e animais que se encontra hoje. Esses bichos, alguns conseguiram sobreviver para que, a partir do momento que se deixou de usar esses defensivos, que nome terrível, né? Defensivos agrícolas, utilizados em larga escala aí nos anos 70, praticamente desapareceu também uma fauna que existia. E com o fim da utilização desse tipo de produto, os bichos voltaram. Eu, por exemplo, vejo hoje
voando por aí, passarinhos que eu não conheci quando eu era piá, né? Então, isso é uma questão bastante interessante, professor. Mas, nesse sentido, os desafios hoje da química estão em encontrar soluções de aproveitamento. Por exemplo, o exemplo esse que tu colocavas para nós em relação à casca do arroz é algo muito claro nesse sentido. Mas cada vez mais surgirão desafios na utilização, digamos, da biomassa, na utilização efetiva da energia solar, e tudo isso passa pela engenharia química. Certamente. O primeiro exemplo que você citou relacionado, então, à área agrícola, digamos assim, ela veio para bem e para mal ao mesmo tempo, porque os defensivos, os pesticidas, embora sejam muito danosos, então, à fauna e flora, enfim, sem os fertilizantes a gente não teria produção. Então, há uma demanda muito maior, muito mais direta de quantidade de alimentos do que propriamente em relação a se preocupar, né? Se preocupar com os efeitos. Agora, então, a gente está passando por uma nova fase. Agora não, né? A fase de 20 anos para cá, a gente pode dizer assim, desde a Rio 92. E nesse sentido, então, se está buscando ter um desenvolvimento sustentável, algo em torno de que não se tenha danos ao meio ambiente. Então, como você comentou também, o uso de biomassas, por exemplo, para a fabricação de combustíveis, de biocombustíveis, é uma saída. Então, se deixa de utilizar um combustível fóssil para se utilizar, então, um combustível de origem vegetal, e entre outros. Então, esse desafio é importante, ter o estudo, então, ter a parceria da universidade com a indústria, para desenvolver juntamente, então, processos que sejam mais sustentáveis do ponto de vista ecológico. Então. Muito bem. Ontem, então, ocorreram as eleições na URI. Que notícias tu traz de lá para nós? Bom, as eleições foram tanto para a reitoria quanto para a direção de campus, de todos os campos da URI, então, a reitoria lá de Erechim. Além disso, as coordenações de área de conhecimento, de curso, e também representantes do corpo docente e do corpo técnico administrativo e da direção das escolas básicas da URI. O resultado ele será divulgado no site da URI, santoangelo.uri.br, e pode ser conferido lá. Então, é para o exercício 2014 a 2018, então. Ficará a direção do campus? Na verdade, era uma chapa só que era uma foi chapa apresentada, né? Isso. A direção geral ficará a cargo do professor Gilberto Pacheco. A direção acadêmica a cargo de Marcelo Paulo Stracchi. A direção administrativa por Berenice Beatriz Rosner Ubatuba, lógico, né? E a direção da Escola de Educação Básica, o professor Eliezer Lourega Plett. Pois o nosso assunto final é o vestibular da URI, edição de inverno. O que tu nos traz sobre essa questão, professor? Bom, primeiramente, gostaria de salientar que as inscrições elas vão até dia 24 de junho, então ainda tem um tempo para serem efetuadas, e são ofertadas vagas nos cursos de Direito, de Engenharia Civil e Engenharia Mecânica. O detalhe, todos noturnos. Também serão ofertadas vagas remanescentes para Administração, Ciência da Computação, Licenciatura em Educação Física, Sistemas de Informação e Teologia. Detalhe que o curso de Engenharia Mecânica é a primeira vez que ele vai ser ofertado no período noturno, então era uma demanda antiga da região e agora a URI está possibilitando isso. O vestibular será realizado então no dia 29 de junho, às 9 horas. Então, maiores detalhes no site vestibular.uri.br. A taxa de inscrição é de R$ 50. Muito bem, esse é o professor Felipe Ketzer, do curso de Engenharia Química
e Química Industrial da URI. Alguns recadinhos, amanhã não teremos Café Missioneiro, é feriado, mas não por isso estaremos de folga. Ouviu bem, meu colega, que o pessoal todo aqui vai trabalhar. Mas o programa volta na sexta-feira e eu já adianto que quem estará comigo é o André Ruschel. Normalmente os programas com o André são de muito interesse. O André traz aqui questões ligadas à tecnologia da informação e também à informática, dúvidas, macetes, desdobres que a gente tem que dar em cima de vírus de computador, por exemplo. Este será o nosso assunto em 2 dias, na sexta-feira, no Café Missioneiro. Meu boa tarde, a Vivian assume o FM e a programação da NHTV está a cargo hoje de Matheus Rasta. Muito boa tarde e até sexta-feira. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM.